Peço desculpa por este pequeno imprevisto. O tema de abertura para hoje tem muito que ver com o nosso convidado e com o tema central, que é a saúde mental. Pensamos aqui um tema dos The Gift, de nome Impressiveness, e um refrão fantástico. Tem os peixes aqui pelo meio e daria toda uma calma. Seria excelente. Já agora aproveitem e vejam o vídeo e aqui vou dar eu então os recadinhos. O nosso convidado de hoje é o último desta semana e também do mês de maio. E entretanto, qualquer questão que queiram colocar, por favor, no campo abaixo onde tem um ponto de interrogação, coloquem que é mais fácil para nós visualizarmos e avançarmos. Vamos então receber Evandro. Olá, viva! Olá, tudo bem? Tudo bem? Estás-me a ouvir? Eu ouvi perfeitamente. E tu também? Ótimo. Eu também. Estou aqui com as minhas letras ao contrário, mas basicamente isto É diz normal, olha. A do gente what sabe you o que love, acontece aqui. Olha, do what you love every day. pus aquela música inicial, Certo? Dos gifts. com mais pessoas e tal, mas de repente isto bloqueou e pronto, voltamos ao zero. Mas já, portanto, isto se passava. É um gosto ter-te aqui. Vou Muito tentar, porque obrigado. tu tens essa Claro. intimidade. Mas eu gostava também, que fosses tu já a começar a dizer quem é o Dr. Evandro Soares Monteiro. Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite, Alexandre, por estar aqui na Le Mags e pelo trabalho artístico e por toda esta componente fundamental para a nossa vida, porque a vida, se é só responsabilidades, deveres e assuntos sérios, a vida fica muito mais pesada e, portanto, precisamos sempre da arte e deste mundo mais expansivo para nos trazer uma energia positiva ou escapes para a imaginação e a criatividade. O Ivandro Obrigado. é um brinde a isso, portanto falta-me aqui realmente um copo de alguma coisa para celebrar. O Ivandro é um psicólogo clínico que trabalha há 20 anos, que passou este ano a barreira das 23 mil consultas individuais feitas com a minha freguesia, professor universitário desde o ano 2001, que fez o mestrado e doutoramento na Universidade de Minho e que teve que ir para os Estados Unidos para a Universidade de Memphis, a terra do Elvis, e lá fui ver o avião do Elvis, que a Priscilla Presley soube muito bem a rentabilizar, Claro, e claro. a quinta. E pronto, com essa ida para o mundo lá fora, obviamente isso abriu-me os horizontes e deu-me uma visão muito mais abrangente para saber relativizar mais os nossos problemas aqui em Portugal. E essa expansão ou essa abertura ao mundo, obviamente, permitiu-nos criar sinergias, aprender coisas que não aprendi cá e depois trazer, no final, em vez de ficar lá, porque eu tive um convite para ficar em Chicago, só que aquilo é muito frio, a minha mulher é brasileira e realmente não ia correr bem. Eu estou aqui a demais, não é? Eu sou. Exato. Então, pronto, então nada melhor que em vez de sermos nós a ir para lá, é trazer o que há de lá fora cá para dentro e conseguir acrescentar valor às pessoas com a máxima competência, com ciência, com metáforas e com exemplos. E, portanto, Olha, basicamente é isto. agradeço já que tenhas feito essa apresentação, porque realmente és uma pessoa fantástica e um profissional que realmente com um bom arcabouço. E achei que devia ser Obrigado. o próprio realmente a explicá-lo. Para o tema de hoje, falamos Uhum. tivemos em Covid, em confinamento, entretanto estamos em Uhum. processo de desconfinamento, mas a pressão psicológica foi algo que foi transversal a cada momento e a cada sítio. Uhum. Tu, excepcionalmente, viste aqui uma oportunidade no sentido que não só mantiveste, como melhoraste ainda a aproximação aos Uhum. teus utentes, Sim. seguidores e potenciais Uhum. pacientes. Por isso, Uhum. para fiquem aqui um bocadinho já bem explicadas, o que é um psicólogo clínico?
Um psicólogo clínico é alguém que escolheu fazer uma formação sustentada em ciência, com as ferramentas ligadas àquelas componentes que não se vê, que é perceber como é que funciona a mente humana em termos de pensamentos, de emoções e de comportamentos. Portanto, Uhum. nenhuma das três dá para comprar, nem dá para vender. Ah, E conseguirmos perceber que comportamentos ao longo da vida e de um ponto de vista não só do nosso equilíbrio pessoal, mas em termos de inserção social, nos põe mais adaptativos ou menos adaptativos. E quanto mais nós conseguimos melhorar comportamentos que nos façam adaptar melhor ao mundo, menos risco de desequilíbrio emocional nós temos. E, portanto, um psicólogo é alguém que vai recorrer e vai aprender toda esta ciência de estudos transversais, longitudinais, que acompanharem muita gente ao longo de muito tempo e repetirem investigações e porem em causa as investigações e conseguirem, através de métodos cientificamente sustentados, tirar conclusões que permitam sustentar a evidência das intervenções que nós estamos a fazer. E é por isso que os modelos de psicoterapia que se aprendem e, portanto, há vários modelos terapêuticos e vários com eficácia clínica comprovada, que são aqueles estudos randomizados cegos, portanto, é quando nós não sabemos o que é que as pessoas estão a ter em termos de intervenção, mas depois vamos ver depois o resultado dessa eficácia e percebemos que há estratégias e há métodos que, se nós conseguimos replicar entre os vários profissionais, conseguimos criar resultados eficazes nas pessoas. E, portanto, acima de tudo, o nosso trabalho e esse o trabalho do psicólogo, é ajudar que as pessoas se descubram, que consigam ser mais inteiras do que fragmentadas. Era isso que eu te ia perguntar. Essencialmente é uma viagem connosco, em que o psicólogo é aquela pessoa que é o timoneiro, não é? Claramente. Eu não sou a cura. Vai cura. para a direita, mas e se considerar a direita? E pronto, Claro. gostava de seguir esta diferença, porque a psicologia é uma coisa, a psiquiatria é outra, a psicoterapia é outra, e Claro. são tudo ferramentas, não é? E, sim. E era esta acho que isso, quando se fala em Claro. psicologia, quando se começou a pensar em psicologia, era um behaviorismo, uma reflexão pessoal, obviamente tendenciosa. E hoje temos a história é engraçada porque foi em 1879 que nasceu a psicologia, numa fase em que todas as outras ciências estavam a conseguir mostrar eficácia, ou seja, com inputs, com outputs, com estímulos-resposta, que vinha das engenharias, estávamos com a Revolução Industrial, estávamos com uma série de avanços em todas as ciências, e havia ali um conjunto de pessoas, porque a psicologia teve uma base na filosofia, e que havia ali um conjunto de pessoas com muito conhecimento, mas que não conseguiam provar a evidência. E foi, então, a necessidade de materializar isso no terreno, em laboratório, que o William Wundt, que foi o primeiro psicólogo, não é, na Alemanha, em Leipzig, na cidade alemã de Leipzig, fundou o primeiro laboratório mundial de psicologia, com um método de introspeção. E com isso, depois ele alargou, portanto, foi fazendo cada vez mais investigação, o trabalho foi sendo conhecido em termos internacionais. Depois o William James foi o primeiro psicólogo americano em 1900, pegando nesse trabalho que vinha de trás desses 20 anos anteriores, fundou então a psicologia na América e depois então começou os métodos mais comportamentalistas a aparecerem como evidência, não é? Portanto, é ver para crer, como se diz. Porque senão era falam, mas depois não dizem nada, não provam nada, não é? E esse é um problema nos dias de hoje também, porque ao terem fragmentado alguns capítulos que são da psicologia, que depois entram no coaching separado desta área, depois falta toda a estratégia, a ciência e as teorias que sustentam depois as investigações que realizaram para depois se poder dizer aquelas frases feitas bonitas que aparecem no Facebook. Então podemos também concluir que, mas tens razão, concordo, que a psicologia não é uma ciência tipo, muito recente, mas é ainda do grupo das ciências recentes, claro. Não é? Dado o caráter de investigação e tudo. Achas que é muito importante, dado que a viagem é sobre nós, a maneira como a gente escuta o psicólogo e escuta as pessoas, porque depois no dia a dia temos que fazer aqui uma
um balanço, não é? Claro, claro, porque se nós repararmos e olharmos simplesmente ao espelho, nós temos duas orelhas e uma boca. Portanto, provavelmente temos que ouvir mais do que falamos. Certo, certo. Isso é Portanto, a capacidade de escuta ativa, não só do outro, mas também de termos mais consciência do que nós dizemos a nós próprios, isto vai ter um impacto muito significativo na maneira como nós nos sentimos. Porque o nosso pensamento funciona por linguagem. E se nós não temos atenção às palavras que nós dizemos a nós próprios, ou se só reclamamos com as que os outros nos dizem, mas esquecemos do que nós dizemos a nós mesmos, isto vai aumentar a probabilidade de nós tivermos o copo meio cheio ou meio vazio. E, portanto, e depois vamos dizer, mas eu sou pessimista. Não, nós estamos tão treinados a pensar daquela maneira que é por isso que o resultado é pensar de uma forma pessimista. Porque claro. tudo dá para treinar, não é? Só não há solução, é para a morte e para os impostos. Pois. Essas duas coisas, uma malandra, a morte é a morte, os impostos vêm sempre aquele sorriso amarelo. Olha, mas isto é muito importante, especialmente nos tempos em que nós vivemos, o escutar, o estar aberto para, porque muitas vezes a própria pessoa, não é? É a própria, o primeiro elemento contra, ou seja, eu estou bem, eu não preciso de nada, não é? Certo. Como é que se faz? Leva-se essa pessoa, aconselha-se, ou a pessoa tem mesmo que ter vontade de ir a um psicólogo? Nós temos um grave problema que é a primeira barreira, que é a barreira do estigma social. Ou seja, nós temos uma barreira que é aprendida no desenvolvimento, em que nós quase que criamos um condicionamento social de que ir ao psicólogo é uma espécie de vulnerabilidade ou de fraqueza. Porque no sentido que a pessoa tem por hábito, eu não preciso de ir porque eu não preciso de ajuda, não é? E uma coisa é certa, se há padrão que eu encontro em quase toda a gente que eu vi nestes 20 anos de trabalho, é que são as pessoas mais fortes que procuram ajuda, são os que querem ser melhores que procuram ajuda. São os que sabem que aquilo que eles estão naquele momento não é o que os define. E, portanto, eles querem perceber o que é que se passa, querem identificar os seus problemas, saber o que fazer com isso, para que encontrem aquela versão que eles ou idealizam, e que nunca foram, ou que já foram e que lhes falta o rumo para voltar a lá chegar. Não é? Olha, há sempre aquela ideia correta. Uma coisa é a percepção que eu tenho de mim, outra coisa é a percepção que os outros têm de mim, e outra coisa é aquilo que eu gostaria ou almejava ser, não é? Como é que funciona aí esta trilogia? Nós, para estarmos equilibrados, temos que ter uma noção consciente de quem é que nós achamos que somos, uma noção consciente de como é que o mundo que está à minha volta me define, principalmente com quem temos vínculos, porque são esses que nos afetam, e a combinação entre aquilo que eu acho que sou com aquilo que eu acho que os outros acham que eu sou é que vai definir mais ou menos aquilo que, na realidade, eu consigo transparecer para o mundo. E, portanto, é isso que depois faz com que eu me sinta mais encaixado ou mais desencaixado. E nessa adaptação que nós vamos fazendo o esforço constante, em que vamos lidando com transições, vamos lidando com perdas, com lutos, com conflitos, nós vamos nos encontrando com essas pancadas que vão aparecendo. Mas diz-me uma coisa, que isso é muito interessante, o que referes, ou encaixas ou não encaixas, não é? Ou fit ou not fit. E temos a sociedade como um rolo, não quero dizer de estigmas, mas que define o que está bem e o que está mal, certo? Há Sim, pessoas mas analisei... eu não quero encaixar, por exemplo, não é? Claro. Sim, não é? Mas nós para viver, nós quer queiramos, quer não, por muito que eu vá contra o sistema, eu tenho que estar dentro do sistema para o identificar e perceber o que é que eu não gosto nele. E, portanto, eu não consigo criar um sistema melhor sem ter uma referência do sistema que eu tenho. E, portanto, se eu destruo o sistema que eu tenho porque não gosto dele e não consigo usar esse contexto para criar uma referência melhor e alternativa, basicamente a história demonstra, e eu gosto bastante de história para conhecer realmente como é que o nosso comportamento evoluiu ao longo destes 2 milénios, a história demonstra que nós, sem memória, repetimos comportamentos. Nós repetimos comportamentos e repetimos a mesma história quanto menos temos memória. Claro. E, portanto, quando nós vemos... Não é? Vai enchendo. Completamente. E é por isso que quando nós vamos, em vez de nos lembrarmos do que aconteceu ao longo do tempo, começamos a querer destruir tudo porque está tudo errado e comparamos o mundo que nós temos com aquele mundo ideal,
o mundo ideal é esse que nunca existiu. Eu só posso comparar o mundo que existe com o mundo que existiu ontem, porque esses é que são comparáveis, são os dois reais. E quando eu tenho algo que eu idealizo, que é realmente a versão utópica que nos inspira, que nos quer chegar a quase que aquela mitologia grega dos super-heróis, dos nossos ídolos, eles representam todos os valores daquilo que é quase que o culminar da nossa maturidade pessoal e social. Mas isso é um fator de evolução, não é um fator de comparação. Eu não posso comparar uma sociedade real com algo que nunca existiu. Claro, Aliás, é uma utopia. sim, e depois o que é que causa? Causa sofrimento atroz, porque depois eu começo a ver o mundo de baixo para cima e a ser uma vítima de todas as circunstâncias à minha volta. Porque tudo que devia ser como não é, eu sou um pobre coitado que me arrasto todos os dias. Podemos meter aqui e enquadrar como um fator limitador, especialmente na viragem do século agora XXI, as redes sociais vieram com bons propósitos, mas causaram também muitos danos, entre quais depressões e dúvidas e o tal comparar, não é? Comparar com A com B. E, entretanto, alguém me disse assim, mas tu já viste alguém triste no Facebook, no Instagram? Realmente é verdade, quer dizer, é o melhor das pessoas. Em contexto que não sabemos, não é? Ou o pior delas, porque também dá para chamar a atenção e consegue cativar. Certo. Mas esse lado é um grande lado, estás a dizer, sim. Sim. Noto também que tu, durante este tempo, foi um lado que tu já desenvolvias. Primeiro, és uma pessoa muito calma. Eu já tive alguns contextos e acho que és muito calma, sempre muito simpático. Por isso, isto é bom para criarmos aqui a empatia, não é? Dinâmica. Mas, especialmente nesta altura, eu vi que a proximidade para ti foi um fator muito importante. E eu gostava, então, que me explicasse o porquê. Como é que estás a tentar, que eu vejo que ainda estás a tentar ir por um lado e por outro, e vendo qual é melhor. Sendo que a tecnologia para ti também está a ser uma descoberta, também uma equipa fantástica, mas assumes. E é isso que eu acho interessante. Acima de tudo, nós se queremos realmente atingir, é o que eu costumo dizer, eu posso ter a sorte de estar numa área em que eu ponho a ciência a meu favor. Porque se eu tenho esse conhecimento e não uso, é quase que ter acesso a um poder de informação que, não usando, eu deixo de ser responsável por mim e passo a ser culpado de não saber gerir a minha vida. E, portanto, acaba por, aprendendo com as experiências que me deram as minhas pancadas e que me fizeram sofrer e que me ensinam todos os dias para ficar mais maduro e não amargo, essas experiências acabei por ir lidando e procurando também quem de direito, em termos de colegas para fazer supervisão, mentoria, ter uma equipa com quem partilhamos casos. Há gente realmente muito amarga. E é uma pena. Sim. A nossa passagem é tão curta, mas sim. E a parte curiosa, no meio da amargura toda, é das 50 coisas que reclamam, um fator comum a tudo é a mesma pessoa. Pois. Alguém me dizia, desculpa que estou uma conversa mesmo. Alguém me dizia assim, sabes, em relação a determinado comportamento, eu até cheguei a considerar. Mas também percebi quando é a mesma pessoa que te diz 1, 2, 3, 4, se calhar é ela que está mal. Bom, eu acho que é mesmo ela que está mal. Eu achei piada este tipo de raciocínio. Sim. Ou porque a pessoa a idade ou o descontexto acaba por aceitar, mas a razão não tem que ser sempre aquela, não é? A dialética da ação, conhecimento que surge realmente o que está certo. Esse aspecto é importantíssimo porque tu, ao ouvires os outros, tu não deixas de ser um filtro se tu tiveres consciência disso. Não é porque me dizem algo que não me agrada ou que não corresponde àquilo que eu sou que eu vou ter que ficar ofendido ou que vou ficar zangado para uma semana. E, portanto, eu tenho que ter a capacidade de pensar naquilo que me é dito e perceber se aquilo que me é dito pode ser verdade, se encaixa realmente com algo que é sustentável para construir soluções, ou se é basicamente uma forma de querer destruir algo porque a pessoa acaba por estar a fazer uma projeção dela, das suas inseguranças em mim. Exatamente. Portanto, e é por isso que eu tenho que saber a quem é que eu procuro conselhos. Quer dizer, se eu procuro conselhos, sei lá, de querer
lidar com o risco, querer expandir a vida para algo mais arriscado e não querer tanta segurança porque, sei lá, o temperamento assim pede. E vou pedir conselhos a alguém que foi sempre muito conservador, amedrontado, preocupado, inseguro e acabou sempre por ter tudo muito garantido e estável, provavelmente essa pessoa não vai ser a pessoa certa para me dar o conselho. Claro. Vai dizer, cuidado, mais vale, mas é arranjar uma coisa certinha, não te metas em trabalhos, não é? E se calhar o contexto que eu estou envolvido, com as pessoas que eu escolho nesse contexto, eu tenho que ser mais cirúrgico. Eu tenho que conhecer que se calhar há uns que fazem mais sentido agora, há outros que fazem mais sentido depois para outras coisas. Se queremos nos divertir mais, se calhar eu preciso do amigo que gosta de karaoke. Se eu preciso estar a querer refletir na vida, já preciso do outro que já gosta de conversar coisas mais sérias. Se calhar há outro que só é bom para ir ao cinema, porque não fala muito. E eu tenho que perceber que a rede tem isto tudo. Eu não preciso ter todos os amigos concentrados num pacote único. Claro. Mas é interessante realmente essa abordagem. Olha, és fundador não sei se vou dizer agora certo, da Clínica M, é a Clínica? Exato, é M-Saúde, sim. Eu acho que aquilo já parece um hospital, porque é enorme, mas pronto. E acho que duas coisas particulares para mim é a localização, porque está mesmo dentro do coração do Porto, e eu todas as vezes, tal, poderiam ter medo, não, mas aquilo está integrado, está, por outro lado, está muito limpa a fachada, ou seja, aqui é um centro de recuperação, mas positivo. E às vezes tipo clínicas, hospitais, metem logo aquelas cruzes e assim assado. Mas tu és a pessoa indicada, então, como fundador, para falar da Clínica M. Acima de tudo, a M-Saúde não é um local onde as pessoas procuram, não é um local nem presencial nem online do que nós fazemos, para as pessoas tratarem doença. Ou seja, é muito mais do que isso. Isso é uma base apenas. Nós queremos que a pessoa, nós queremos cuidar da pessoa, ou seja, acima de tudo que ela consiga perceber que é pelo estilo de vida que ela tem, cuidando dela própria e prevenindo os problemas, que acima de tudo nós conseguimos manter-nos com um bem-estar biológico, psicológico e social. Certo. Claro que as pessoas só procuram ajuda quando está com problemas, não é? Porque acho que até hoje ainda não tive nenhum paciente que veio à consulta e me dissesse: sabe, doutor, a minha vida está tão boa e eu não entendo porquê. Eu queria que me ajudasse a entender porquê. Era interessante. E quais são as principais valências da clínica? A EM está ancorada em 3 âncoras. Uma âncora que foi a primária, fundada em 2011, que foi a Clínica Médica e de Saúde Mental, que tem várias especialidades, com uma equipa de médicos para trabalharmos em equipa. Portanto, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem ortopedia, tem clínica geral, tem oftalmologia, tem nutrição, tem... o que é que me está a faltar? Acho que a ortopedia está, a clínica... Pronto, tem uma série de especialistas que trabalham em conjunto e todos eles ligados... É ótimo, porque realmente há uma ligação entre claro. Diz-me o que comes, tem um ditado que é diz-me o que comes, eu digo quem és, não é? Certo. E porquê? Porque tudo complementa. Eu não consigo ter o conhecimento de tudo, porque não faz sentido, porque cada um tem aquilo que é de facto a sua área de especialização. E há problemas que eu posso ver em termos de queixa de saúde mental, como por exemplo eu ter alguém que tem sintomas de depressão, mas dependendo do estilo de vida que essa pessoa tem e dependendo da aparência física, dependendo dos comportamentos que ela vai tendo na sua vida, eu posso, por exemplo, desconfiar de um hipotiroidismo e preciso então do médico endocrinologista, faltava esta, e preciso do médico endocrinologista para verificar em termos hormonais se ela sofre de um hipotiroidismo. Se ela tiver hipotiroidismo, então já não tenho que tratar a depressão. Trata o hipotiroidismo, já está resolvido o problema da depressão. Porque sobe e desce nesses processos. Exatamente. Isso é que é o trabalho de equipa. Isto aqui ninguém nos ouve. Por exemplo, eu tenho um problema que é dismorfia. Eu olho e nunca estou satisfeito, mas também não quero ter eu, por exemplo, não quero ter o cabelo comprido, não é? Mas sei que, devido ao coração, tenho que realmente, deixa-me só cumprimentar aqui, tenho que ir andando e tenho que fazer certos sacrifícios. Claro. Eu nunca estou satisfeito. Então, por exemplo, eu só gosto de me ver de frente. Quando olho para o meu perfil e vejo a barriguinha, aquilo é terrível. E falta mais vezes algum incómodo. Por isso é que eu achei
a presença também de um nutricionista é ótimo e Certo. trabalhar tudo em conjunto, até às vezes, sei lá, a própria medicação que prescrevem, muitas vezes emagrece, outras vezes engorda, não é? Claro, Aí, claro. tudo junto é Ah. importante. Sim, porque é tal coisa, uma das âncoras em termos de comportamentos, quando nós fazemos uma avaliação da pessoa, nós temos que ter uma visão biológica, psicológica e social. E na componente biológica, as 3 grandes âncoras que faz parte da minha avaliação e diagnóstico é ancorada na qualidade de sono, na parte da atividade física e na alimentação. E, portanto, estes pilares têm a ver com comportamentos humanos. Agora, eu não sou a pessoa certa para fazer um plano alimentar para a pessoa conseguir, por exemplo, melhorar o seu comportamento alimentar. Ou seja, eu falo de comportamentos, eu consigo ajudar a gerir horários, a conseguir condicionar estímulos e respostas, a conseguir aumentar a consciência. Exato. Mas quem vai dizer, de acordo com a massa corporal, com o peso, etc., isso vai ter que ser a minha colega nutricionista, porque ela é que é a pessoa mais competente para isso. A parte boa é que um doente, ao procurar uma equipa, qualquer que seja o elemento, nós conversamos entre nós para que a pessoa não tenha que andar a repetir a história entre todos. Ok. Tipo uma equipa do Dr. House. É exposto entre todos e vão acompanhando, não é? É tipo aquela série do Dr. House, que tinha a equipa dele, não é? Falta uma bengala, vai e a amargura devido àquele time. Claro. Olha, ao bocado na apresentação, não referimos a parte da tua docência. Que as professores... Eu não te disse só as outras 2 áreas da AM, porque a AM tem a clínica médica e com os clientes que fomos tendo ao longo do tempo, como estava muito ligado aos particulares, aos profissionais liberais, que é muito da nossa clientela, porque eu não quero competir com os grandes grupos, eu quero dar um tratamento diferenciado e mais focado na qualidade e na diferenciação do tratamento. E com isso, depois percebemos que muitos dos problemas que as pessoas trazem das depressões e das ansiedades no mundo empresarial têm a ver com o mundo dos colaboradores e das empresas. Então criamos a segunda âncora, a segunda área de atividade, que é a consultoria comportamental, em que temos a parte da avaliação de riscos psicossociais que mexem com a faturação e com a produtividade das empresas, mas também põe os funcionários mais felizes. E quem está mais feliz produz mais. Tem que se ver, não é? Lembro-me exatamente. Essa matriz, não é? Que tem várias tipologias, mas, por exemplo, uma secretária ser ergonomicamente aprazível, dá diferença a quem tem que estar 8 horas a trabalhar, por exemplo, muito tempo no secretário. A luz, o conforto, dores de cabeça, que muitas vezes as pessoas vão para o oftalmologista, pode ser, por exemplo, falta de óculos, a falta de luz no posto de trabalho que dá cansaço mais rápido. Isso são os riscos de trabalho ligados à medicina do trabalho. O que nós fazemos é algo que complementa isso, que tem a ver com os riscos psicossociais, que é aquela energia que anda na empresa, aquela aura que se cria, não é? Que tem a ver com a comunicação, ou com a liderança, ou a falta dela. Às vezes faz a análise de clima e realmente a empresa tem uma percepção e no nosso clima vê-se que aquilo está down. Então, sim, tu até tens essa experiência na área de engenharia, quando estavas muito nessas áreas de engenharia, que vias esse trabalho no mundo das empresas. Certo. Isso é muito importante que as empresas percebam. É interessante. E o que eu acho engraçado é as pessoas. Nota-se que vão estando mais abertas, quando eu falo das pessoas, estamos a falar dos administradores e tudo, vão estando mais abertas. Porque aqui há uns 10 anos não estariam tão abertos. E depois, o segundo ponto é que também, encarando esse compromisso, executam as ações necessárias. Sim. Para identificar e depois estarmos aqui a fazer passos. Não. E a parte boa é que isto, mais uma vez, não é a olho. Portanto, é a grande diferença que nós, psicólogos, fazemos quando estamos no mercado da psicologia das organizações é que nós levamos ciência às empresas. Não é o jeito para a nossa atividade, não é a nossa experiência de vida só que conta. Portanto, é quando eu consigo combinar a minha experiência com aquilo que diz a ciência para servir e acrescentar valor às empresas. E isso, se calhar, é a maior diferenciação que a maior parte do mercado pode ter se, de facto, recrutarem os psicólogos, porque é para isso que nós estudamos. Não é para mostrar que sabemos, é sim para servir as empresas e as pessoas com o nosso know-how. E a terceira área, portanto, ao vermos isto nas empresas, percebemos que as empresas precisavam também ter a parte das palestras e dos eventos, em que nós podemos, por exemplo, no Natal ou no aniversário da empresa, fazer um evento de um jantar ou de um almoço,
em que temos música ao vivo, em que arranjamos músicos de jazz, bossa nova, o que for, para cantarem durante o evento, e eu acabo por ser uma espécie de anfitrião que convido o dono da empresa e ajudo-o a contar a história para que os funcionários percebam o quanto custou construir o caminho. Porque quem não... quase que, vou dizer isto assim, ou quase que apresentar os objetivos gerais do que será o próximo ano. Também é possível? Isso pode ser depois, mas acima de tudo nós queremos é que as pessoas compreendam como é que se constrói uma empresa. Porque quando vemos alguém com um resultado e se não entende, eu quero trabalhar naquela empresa por um salário. Quando eu entendo o quanto custou construir aquela empresa, eu envolvo-me na camisola e consigo trabalhar muito mais do que por um salário. E, portanto, é essa terceira área de negócio. Não vou estar aqui a dizer os colaboradores de nível tal, mas começando da base até para cima, quer dizer, a própria percepção que há em relação ao patronato é ganham muito, esquecem-se que há impostos para pagar, não tem esta dimensão. E claro, o melhor que cada um puder dar tem impacto na qualidade final, mas há sempre uma porcentagem que nos pode dar para o lucro de uma forma generalizada. Olha, vou-te ser sincero que aqui esta das palestras acho muito interessante, não conhecia, mas realmente isto encaixa muito bem desta forma. Olha, relativamente a professor universitário, em que universidade tiveste ou estás? Eu comecei a minha carreira universitária no Instituto Superior da Maia, portanto eu tinha feito o meu estágio no Hospital Magalhães Lemos e na altura, durante esse ano de estágio, de 99 a 2000, tinha sido no Serviço de Psicologia onde eu estava o melhor estagiário do hospital durante 20 anos. Com isso, tive a sorte e o privilégio do diretor do departamento me convidar para ser assistente dele, que é um grande mentor, que ainda tenho até hoje, que é o professor José Martins. Tenho uma estima muito grande por esta pessoa, porque eu nunca... Ou seja, uma coisa que eu aprendi na vida e graças talvez às dificuldades e ao percurso que fui tendo até hoje, cá está o sentido que damos ao sofrimento, nunca tenho memória curta de quem me ajudou quando ainda não conseguia nada e ainda não era ninguém, basicamente. E, portanto, tenho sempre uma apreciação muito grande e uma procura constante, frequente, de ou telefone, ou almoço, ou lanche, de estar com as pessoas com quem, de facto, me ajudaram e me deram a oportunidade. Não é? Às vezes, a mentoria... Sim, foi o segundo, porque eu comecei na Santa Casa da Misericórdia, como psicólogo na Santa Casa da Misericórdia de Vila de Conde, na Casa da Criança, porque fundei lá o Serviço de Psicologia da Casa da Criança. Basicamente, olhei para a construção que a Santa Casa estava a alargar, perguntei aos trolhas quem é que estava a mandar lá dentro e fui falar e disse, olha, vocês têm este serviço? Então deixem estar que eu monto. E trago eu. E com isso, então, fui para o ISMAI dar aulas. Com isso, obviamente, estando no ensino superior, temos que fazer a formação pós-graduada. Entrei no mestrado em Ciências Cognitivas, na Universidade do Minho. Depois, a seguir, fui para o doutoramento, em 2004, até 2010. Durante o doutoramento, em 2005 e 2006, hora ia, hora vinha para os Estados Unidos, para a terra do Elvis, não é? Cheguei depois a ir a New Orleans, na conferência da APA, da American Psychological Association, que é uma conferência... Davas consultas pelo meio. Fazia consultas assim, ou seja, eu vinha, trabalhava um tempo, depois voltava, comecei a fazer consultas online nessa altura, ainda muito primitivamente, não é? E depois em 2010, quando acaba o doutoramento, portanto, eu fiquei no ISMAI de 2010 a 2013, em 2010 comecei a colaborar também no mestrado em Medicina Legal no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no ICVAS, e em alguns módulos ligados à psicologia do testemunho e o impacto das emoções no testemunho, porque nós sabemos que o nosso discurso se altera com as emoções. E depois, em 2010, comecei a trabalhar internacionalmente com uma empresa norte-americana que estava a fazer um recrutamento europeu de psicólogos para estudos da indústria farmacêutica com a depressão. E pronto, fui recrutado por eles depois de um processo de 3 meses de seleção. E em janeiro de 2011 comecei então a trabalhar com eles e vou colaborando até hoje como consultor clínico. E que para manter o contrato com eles, isso é uma coisa que eu acho que é importante
partilhar e servir até para as pessoas serem de facto mais exigentes, em que para manter o contrato eu a cada 3 meses tinha que prestar provas de Golden Standards, em que se eu variasse um ponto era despedido. Portanto, tinha que ter um ponto no máximo, mais do que um. Trabalho para objetivos com Sim, medidas sim, sim. específicas, sim. Isso E dão-te tudo, ou seja, dão-te tudo. Não deixa de ser um desafio, não é? Não percebi, desculpa. Não deixa de ser um desafio. Não, é um desafio que na altura é angustiante, mas eu acho que aprendi mais com a pressão e com aquela quer dizer, se calhar eu costumo dizer, eu fui forjado na pressão. Naquela pressão de estar quase que a tirarem todas as desculpas que eu podia dar, porque isso é a grande vantagem que os americanos dão quando se trabalha com eles, é que eles dão-te computador, pagam-te as viagens, dão-te hotéis, pagam-te tudo, que é para que se tu fores incompetente em alguma coisa, a culpa é tua. Claro. E, portanto, isto faz com que tu não tenhas escape, ou de facto, desenvolves competência. É uma visão, certo. É Claro. o melhor dos melhores. Achei que era pertinente falarmos um bocadinho sobre isto. Primeiro, deixa-me dizer que é um gosto falar contigo, mas fazer isto tudo só numa entrevista e é muito complicado. Acho que qualquer dia temos que arranjar aqui uma rubrica. Exato. Tens muita coisa para acrescentar e para dizer. Ainda, Obrigado. o nosso doutor Ivandro é um autor. E de um dos livros que eu vi, achei piada ou interesse a gente falar um bocadinho, que era porque umas pessoas têm depressão e outras não é? Certo. E agora coloca aqui outra variável, mesmo em tempos de confinamento. Claro. Ou seja, isso foi sempre... Eu sempre tive um gosto enorme em me relacionar com pessoas e tenho um perfil de empatia e de ajuda. Eu gosto desta área e estou como peixe na água porque é o que eu gosto de facto de fazer. Acho que isso transparece, pelo menos acho eu. E portanto, desde 99, portanto, eu já no Magalhães Lemos, quando fiz estágio, foi aí que eu comecei a fazer o estudo de quase todos os quadros clínicos de depressão que na altura estavam no Hospital Magalhães Lemos, e foi a minha tese de licenciatura na altura, no ISMEI, e com esse trabalho que estava a fazer na altura, eu comecei então a ganhar aquele carinho e aquela apreciação pela função de ajuda, pelo gostar de ajudar as pessoas. Numa fase inicial, nós queremos ser, entre aspas, os salvadores e queremos ser nós as razões pelas quais as pessoas melhoram. Portanto, sabe bem e faz bem ao ego no início, não é? Mas percebi que isso era a maior fragilidade, e se calhar, a maior fragilidade que cada um de nós tem quando queremos ser os salvadores dos outros. É que se eu te quero salvar a vida e quero ser eu a razão, quero ser eu a tua solução, eu estou a dizer que tu és um incompetente em encontrar o teu caminho e tu estás a precisar de mim para encontrar o teu caminho. Eu não quero ser a solução. Eu não quero essa responsabilidade porque eu quero que a responsabilidade seja tua. Eu sou apenas um treinador de competências para que a pessoa saiba jogar melhor o seu próprio jogo. E isso é que é a melhor missão de um psicólogo ao longo do tempo. E com isso, então, fui fazendo essa alteração e esse foco cada vez mais em querer acrescentar valor ao outro. Isto para conseguir... se calhar hoje, ter aquele gosto de perceber que, apesar de eu perceber a trajetória, porque a ciência diz-nos mais ou menos, se eu fizer mais ou menos isto no princípio e organizarmos isto, vai parar um bocadinho aquele resultado, mas eu tenho que esperar o tempo da pessoa. E se eu esperar o teu tempo, tu vais ter o teu momento eureka. E se tens o teu momento eureka, sentes um alívio e um poder, em que tu sentes que foste tu, de facto, que conseguiste chegar à solução usando os recursos da tua rede, que neste caso foi buscar o psicólogo, foi buscar as coisas que te fazem bem, os hobbies, ir ao mar, ampliar-se a tua rede, mas foi tudo a tua responsabilidade que te fez sentir a mudança. E, portanto, podes ficar grato, mas não vais ficar dependente de alguém. Claro, mas o resumo, se é que a gente pode fazer aqui um resumo, porque é que uns deprimem e outros não deprimem. Até na própria família, os esforços são o mesmo fator. Certo. Uma barbaridade, mas os genes também têm influência? Tem. Mas o que dá para sentir ao longo desta trajetória com estas pessoas todas é que nós encontramos problemas que são iguais em muita gente.
Portanto, as experiências que acontecem na vida das pessoas, ou mudanças de vida, ou conflitos com o cônjuge, ou com os filhos, ou com os vizinhos, ou com os chefes, ou com as empresas, o que for. Quando nós temos pessoas que enfrentam as mesmas realidades, então nós encontramos pessoas que deprimem e outras pessoas que não deprimem. Portanto, se a realidade é a mesma entre estas pessoas, então não pode ser a experiência e a realidade que justifica a depressão. Traduzindo isso por miúdos, poderíamos dizer que há pessoas mais fortes e pessoas mais suscetíveis? Não, há pessoas mais vulneráveis e há pessoas mais resilientes. Okay. E a resiliência e a vulnerabilidade são duas características humanas que são normais nós termos e temos que perceber em que patamar é que nós, na nossa própria vida, estamos para conseguir transformar vulnerabilidades em resiliências e alimentar as resiliências para não ficarmos vulneráveis. Claro. E, portanto, e é isso que nós temos que fazer. E por isso, claro, há pouco quando perguntavas se a genética conta, naturalmente. Há um contributo significativo que vem da genética, que é aquilo que se chama filogenético, mas depois há a parte da experiência, que é ontogenético. E, portanto, tem a ver com aquilo que eu faço e aquilo que acontece. Exato, sim. E, acima de tudo, o que a ciência demonstra, e isso é evidente em quase todas as pessoas, é que, e é por isso que justificamos, e é por isso que o título do livro é esse, que é porque é que uns deprimem e outros não, é que a vida não é o que nos acontece, a vida é o que é que nós fazemos com o que nos acontece. E esta é a conclusão que dá para tirar quando nós verificamos isto. Mas sim, como é que eu lidei com eles, sim. Claro. Interessante. Estou a adorar quase que isto é uma conversa entre amigos, mas quase também. Exato. É ótimo falar contigo. Olha, eu falei um bocadinho na apresentação que gostaria de referir-se aqui como é que se pratica, ou como é que se obtém a chamada saúde mental. E queria saber se saúde mental e mente sã são a mesma coisa. Saúde mental é um espectro global que vai desde o lado da perturbação até o lado saudável. E, portanto, tu, para saberes o que é saudável e o que não é, tens que saber onde é que existe o problema e tens que ter a noção de onde é que existem os problemas. E, portanto, eu tenho que ter o lado da perturbação, em que depois, dentro da perturbação, nós temos um território que é dos problemas leves, moderados ou graves, e tudo que é leve a moderado, nós, por regra, não precisamos de medicação, mas tudo que é de moderado a grave ou grave, eu tenho que ter um respeito pela biologia e preciso do trabalho feito em conjunto com os médicos para a parte da psiquiatria e para a psicofarmacologia. Portanto, eu tenho que ter este espectro para chamar saúde mental. E depois, dentro da saúde mental, então, pegando no termo mente sã é a capacidade de nós mantermos a flexibilidade emocional e a capacidade de articulação lógica dos pensamentos para não ficarmos rígidos. Porque a rigidez é que está sempre associada à perturbação, enquanto que a flexibilidade não. Portanto, tu precisas da tristeza para saber o que é felicidade. Mas se tiveres tristeza rígida, tu não sentes a felicidade e ficas deprimido. Claro. Fazem um loop. Falaste em inteligência e queria-te perguntar. Há uns anos tive na voz, em contexto, estamos a falar disto aqui em contexto de trabalho, em contexto de psicologia. Programação, PNL e por aí fora. Achas que a inteligência emocional já é amplamente conhecida? Porque falada vai sendo. Não, a inteligência emocional vai-se falando muito pela rama. Isso faz lembrar uma piada que eu vi há uns dias atrás, em que vão duas pessoas a conversar e diz, e ele diz, estás a ver, isto aqui é o oceano do meu conhecimento. E ele diz, epá, mas eu só estou com os pés dentro d'água. Não tem muita profundidade este conhecimento, pois não? Exato. E, portanto, isto mostra o quê? Que realmente hoje em dia nós temos conceitos que são completamente vulgarizados e que são espalhados e expandidos em quantidade no mercado, mas que falta muita compreensão da complexidade que é falarmos de inteligência emocional, porque não é simples sermos emocionalmente inteligentes. Não é fácil mudar características e conseguirmos saber quem somos. É um exercício que não demora a vida inteira, naturalmente, nem demora anos, que pode demorar, mas, por regra, quando nós olhamos para estes conceitos,
e é por isso que quando se fala em programação neurolinguística, de um ponto de vista científico, e é até um parecer da própria Ordem dos Psicólogos em Portugal, percebemos que é uma área que é preciso muito mais investigação, porque é duvidosa também, porque, apesar de ter uma lógica, não conseguimos sustentar de uma forma científica a validade de todos esses conceitos. E, portanto, a inteligência emocional foi algo que o Daniel Goleman soube muito bem materializar no conceito de inteligência emocional, mas são conceitos que já vêm desde os anos 50, 60 e 70, que foram agrupados e juntos neste conceito de inteligência emocional, ancorados em 5 áreas, 3 mais viradas para dentro de nós e 2 voltadas mais para o mundo, mas que é preciso um treino, uma dedicação e, acima de tudo, tempo. Porque eu, se não dou tempo para me conhecer, não vamos lá. E as pessoas querem respostas para ontem, querem decisões preto e branco, querem fazer hoje uma palestra e amanhã já estão prontos. E não dá. E, portanto, há um trabalho que, pelo menos, eu tenho que ter, em que a responsabilidade é minha de dedicar esse tempo a nós próprios para esse efeito. Aliás, o projeto online que eu desenvolvi tem esse mesmo objetivo, que é desenvolver um curso Inside Out, que é de dentro para fora, em que tenho um programa que fui fazendo ao longo dos anos, nestes 20 anos, com várias pessoas, e que fiz uma adaptação para o online, para que as pessoas possam passar com vídeos, com slides, com PDFs, com perguntas sustentadas em ciência, metáforas e exemplos, para que elas consigam ter o trabalho de se responsabilizar no autoconhecimento. E para uma forma como tem os seus conteúdos, porque não se pode dizer que sejam conteúdos pesados. São aparentemente light, mas somado, vês que realmente muita, não sei se foi esta a intenção, mas é assim que eu li. Sim. E eu acho porque não posso ser técnico, porque compete ao técnico dar o poder às pessoas de uma forma simplificada. É aquela mitologia grega do deus Prometeus, queria ficar com o fogo para ele. Não, nós temos que dar o fogo às pessoas, temos que dar o poder às pessoas para elas se responsabilizarem pelas suas vidas e serem muito menos vítimas. A história foi um bocadinho a ver como o conhecimento era posse de uns e de outros. Mas eu tenho aqui um pedido, deixa-me só ver melhor. Se falasse, é a primeira vez que estamos aqui, que ainda não juntei. E salta. Olá, boa noite. Mónica. Certo? Boa noite. Olá, boa noite. Olá. E então, tem alguma questão para colocar ao Dr. Ivandro? Não, para já estou a ouvir e estou a gostar imenso. Obrigada. Então carregou. Foi sem querer mesmo. Olha, damos sempre porta aberta, quer de um lado, quer do outro, para comentários e por fora. Por isso, esteja totalmente à vontade. Está bem? Boa noite. Boa noite. Vamos ver agora se a senhora consegue. Bem, isso é o que interessa. Vou agora para um lado assim um bocadinho mais light, que é light, nunca há aqui lights. Tu falaste de coaching. Ou seja, quando tiveste a escrever a clínica e tudo, uma coisa é falaste de coaching, outra coisa é eu sou coacher. Estava a clarificar isso. Eu costumo dizer que eu sou muito mais do que um coach, não é? E, portanto, o coaching são componentes de vários módulos e vários capítulos da psicologia que são agrupados e são mais focados em estratégias objetivas e práticas de curta duração para resolver para se atingir metas e conseguir ultrapassar objetivos que as pessoas têm. Ou que os empresários têm, ou que os particulares têm nas suas vidas. E, portanto, são estratégias mais com princípio, meio e fim, que sabemos que são funcionais, e depois há umas que encaixam melhor com umas pessoas do que com outras, dependendo da avaliação do perfil psicológico que eu faço. Porque há estratégias que não podem ser chapa 5, e eu tenho que conhecer o perfil da pessoa para saber se isso funciona contigo. Quase que sim. Acho que muitas vezes utilizam uma fase inicial é esta, chapa 5, e vocês, no fundo, é quase, metem uma alavanca primeiro para ver se o dente suporta. Claro. Isso, acho isso muito interessante. Senão é comigo ao médico e o médico faz o mesmo procedimento para toda a gente, independentemente da pessoa ser alta, baixa, gorda, magra, o peso,
Quer dizer, por exemplo, as cirurgias, as pessoas não... Nós temos que passar a ver também a psicologia como uma coisa positiva. Quando foi a febre do coaching, toda a gente ia para coaching. Especialmente a nível de liderança. Pronto. Mas se fosse, olha, vamos trabalhar a sua liderança, provavelmente tem uma depressão, já não ia, não é? Quer dizer, tipo de coisas também não digna. É importante que ainda bem que dizes isso, que é, eu não tenho nada contra e acho que as pessoas devem, de facto, fazer formação de desenvolvimento pessoal e investirem nisso no que puderem, porque quanto mais literacia nestas áreas, mais as pessoas conseguem separar o trigo do joio e mais conseguem também fazer as melhores escolhas para elas próprias. Portanto, acho muito que as pessoas invistam e que procurem e que conheçam o que existe. Agora, o irem procurar porque não, estão numa fase difícil, estão a querer se encontrar, estão desempregadas, estão a querer um sentido para a vida e vão fazer formação de coaching para orientar outras pessoas, isso é a pior coisa que podem fazer. Porque nós estamos a falar de vidas humanas, nós vamos criar um impacto na vida do outro e que se eu sou incompetente na minha área, eu posso levar alguém a causar danos permanentes nesta fase temporária. Isto é péssimo, não é? E, portanto, há um colega meu, há um professor de filosofia da Universidade de São Paulo, que é o Leandro Carnal, ele diz que o coach, nesse momento, é uma pessoa que está perdida na vida, que vai fazer uma formação de fim de semana com um guru que vem de longe para aparecer e depois vai embora, não é? E depois, na semana seguinte, vai orientar alguém ainda pior do que ele. Interessante. E, portanto, esta definição, que dá para rir e tem algum sentido de humor, mas, de facto, é tal coisa. Separa isto em duas partes. É bom que as pessoas, vão conhecer, vão fazer a formação para elas, para fazerem as suas autoanálises, porque basta falar de nós, já estamos a ter um contributo para melhor nos conhecermos, porque pelo menos aumenta a consciência, e se eu penso mais conscientemente, abrando o ritmo dos pensamentos, e consigo aprender a gerir melhor as emoções, pelo menos. Mas cometer o erro de só porque agora percebo de algumas estratégias ou algumas ferramentas e não perceber o impacto que isso tem na vida dos outros quando não conhecemos perfil de personalidade, não conhecemos se existem quadros clínicos associados, não percebemos qual o grau de vulnerabilidade ou de resiliência da pessoa, não percebo se existe um diagnóstico efetivamente dado, se a pessoa está com medicação que interfere com os resultados. Quer dizer, se eu não respeito este lado que existe na vida das pessoas e que muitas vezes elas não dizem, então eu provavelmente não só não vou conseguir fazer nada com ninguém, posso estar a orientar de maneira errada porque estou com o caminho errado para aquela pessoa e no final vou parecer incompetente ainda por cima, o que me vai prejudicar a imagem que eu tenho. Passaste uma mensagem perfeitamente clara. Eu desconfiava, mas da forma como tu colocaste realmente faz sentido. E há que às vezes também as pessoas, quanto mais informadas estão, melhor depois tomam também as decisões. Eu acho bem que é tal coisa. É bom que haja muita coisa, porque este boom explode e está a conquistar o mundo e é das coisas que mais cresce a nível mundial, esta área do desenvolvimento pessoal. Acho bem, porque por um lado, quando nós sabemos o que fazemos, eu não tenho que ter medo da concorrência. Eu estou tranquilo com a concorrência. E, portanto, a concorrência faz-me evoluir a mim, faz-me querer ser melhor do que já sou, faz-me querer andar para a frente. E, portanto, é bom a concorrência porque leva o mercado a evoluir e a ser mais exigente. Mas não vamos facilitar a ideia de que vão fazer uma formação de capítulos, de coisas muito superficiais, muitas vezes por profissionais que, de facto, estão a fazer o melhor que podem, mas faltam-lhes as competências para tudo. E depois vamos ter pessoas a ir a orientar outras pessoas, que depois vem aquela parte que falamos do início do estigma, pessoas que não querem ir ao psicólogo porque é o que tem a ciência e preferem depois ir ao coach, porque eu já tive pessoas que disseram, eu vim cá, mas afinal é psicólogo. Mas eu não queria um psicólogo, eu queria um coach. E eu disse, fique descansada porque o coach vou ser sempre. Psicólogo é o que acrescenta. Claro. Olha, mas sabes uma coisa que eu acho que, pronto, o ótimo é a gente fazer aquilo que gosta. Mas muita gente trabalha, infelizmente, a fazer aquilo que não quer. E manter essas pessoas motivadas é complicado. Sim. E eu acho que, por exemplo, nos processos de entrevista, e tu sabes como são estas entrevistas para direção e tudo, já vão tendo aqui um enquadramento que é perceber que se há handicaps,
se há formas de antever a política da empresa e as expectativas também da pessoa. Mas isso só vai até um nível. Mas a empresa é toda. E eu gostava de ver, sei lá, olha, é para uma operação de linha. A senhora ter um perfil, não é? Mas um perfil na positiva, perceber a senhora. E depois fazer assim, a senhora não faz um fit. Não é? Não é porque dois pedacinhos e, não é? Nós não podemos pensar que só porque eu não tenho o perfil certo para uma profissão, eu não perdi valor. Eu Claro. não percebi é que se calhar aquilo que eu estou a pensar em querer fazer, se calhar não é aquilo que encaixa comigo. Então, Claro. compete procurar alternativas, mas a melhor maneira de eu encontrar às tantas um lugar para mim, para aquilo que encaixa comigo, é eu, se calhar, conhecer melhor quem sou. Esse processo deixaste aí muito bem quem sou e o tanto que há a fazer. Agora, vou só um bocadinho, já estamos aqui a ultrapassar o tempo, também não te quero amassar muito, Certo. embora seja ótimo conversar contigo. Por isso é que eu digo, Já jantei, por isso não estou aqui a fazer ruídos na barriga, portanto já jantei. Boa, boa. Olha, Pois é, foi por onde causa é que tu disso. moras? Onde é que tu moras? Eu moro aqui em Rio Tinto, na fronteira com o Porto, perto do Estádio do Dragão. E és natural de? Portos de Feita. Do Porto. Pronto. E engraçado que a tua freguesia, onde tens a clínica, é um dos teus centros de ação, que há um bocadinho disseste, estou muito feliz da clínica estar nesta freguesia. A freguesia, que agora é uma união de freguesias, Lodelo de Ouro e Mastarelas. O que eu te perguntava até para as pessoas também aqui seguirem, achas que cultura, música, eu queria dizer a palavra, tinha este problema que às vezes esqueço, mas incentivam ou determinam também, têm impacto na saúde mental? Completamente. Aliás, quanto mais cultura eu posso investir em ter, quanto mais música eu me interesso ou a ouvir, ou a aprender um instrumento, ou a perceber o sentido das letras das músicas, ou a compreender a história da música, o que for. Toda esta componente artística é um complemento à vida para eu conseguir relativizar aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Porquê? Também Porque trabalhas à abertura. Não percebi, desculpa. Também trabalhas à abertura, porque há pessoas que dizem logo, eu não vou que isso não é para mim. E eu acho que as coisas não têm que baixar. As pessoas é que têm que conhecer. E eu pergunto É a se estão trabalhando rigidez. com aberturas. Isso é a rigidez, não é? A rigidez que as pessoas têm, que muitas vezes as mantêm naquelas vulnerabilidades que depois as faz reclamar da vida, mas como não se interessam nem investem em hobbies para conseguirem alargar os seus interesses, os seus problemas passam a ser mais absolutos porque não têm nada para relativizar. Claro. Eu já vi, por exemplo, reformados que chegam aos 65 anos e, infelizmente, portanto, acabando o trabalho, sentem-se mais inúteis, porque agora quase que acham que é esperar pelo envelhecimento ou pela morte, e falta-lhes, de facto, algo mais ativo do que simplesmente estar passivamente sentado em casa a ver o Jorge Gabriel de manhã, com muito apreço por ele, mas se for a tempo inteiro, se calhar precisa de alternativas, é uma coisa tratável. E, portanto, quando posso ajudar alguém a abrir-se ao mundo cultural, das artes, pegando, mais uma vez, avaliando o perfil da personalidade, ajudando a pessoa a conhecer-se a si mesma para perceber o que é que mexe com ela desde a adolescência até à velhice, nós começamos a encontrar padrões ao longo das várias décadas que começaram a ficar esquecidos, mas que faz parte do perfil. E há pessoas que podem ter uma apetência musical que ficou adormecida e posso, por exemplo, ajudar alguém através de professores particulares ou através de escolas de música a irem aprender um instrumento musical. Nem que seja a pandeireta, mas a ver ritmo. Sim, eu faço isto como prescrição, muitas vezes. Ou tens que trabalhar pessoa a pessoa? Por exemplo, eu digo, a minha ideia de cultura, até o Porto temos agora o processo de cultura em expansão, é realmente levar a cultura a determinados contextos. Estamos a falar tanto à Ribeira, como ali, como atuar. Mas partiu-se da premissa que não se baixava. Ou seja, não se vai fazer agora pôr só um rancho, embora eu tenha dançado no rancho, tenho um valor que tenho aqui no gráfico. Agora, haver aí workshops sobre arte moderna, obviamente, quem vê clássica e vê qualquer coisa, a nível da contemporânea, tem todo um conjunto de sentimentos e todo um contexto
poderá às vezes estar presente Claro. ou não. E a questão que coloco é, poderá ser feitas, por exemplo, workshops gerais que vão motivando ou abrindo este caminho para, Claro. para a cultura? A cultura, de uma forma direta, tem esse objetivo de realmente de podermos alargar os nossos horizontes, arranjar hobbies e interesses. Mas a cultura é um fator de socialização. É um fator de eu, por exemplo, alargar a minha rede de contactos, conhecer pessoas novas, arranjar novos amigos, se calhar estou numa reforma muito isolada e se calhar eu com a cultura